Muito boa noite a todos. Eu quero inicialmente expressar minha alegria de retornar a essa casa. Aliás, antes de adentrar a explanação, eu quero falar de duas características que tornam singular esse momento. A primeira delas é que, em pese eu ter sido convidado para falar sobre tecnologia, e tecnologia sempre remete ao futuro, é bom perceber que algumas coisas permanecem exatamente como são, como eram. Eu presidi essa casa entre 2016 e 2017, e esse auditório foi palco de intensos debates, de grandes discussões, que, inclusive, ajudaram na construção daquilo que eu pretendo mostrar um pouco mais adiante. E a segunda característica singular, que me deixa muito feliz, é de ter sucedido a doutora Karina, uma vez que ela trouxe algumas inovações que comprovam a tese que nós tínhamos naquele momento, em 2016, 2017, que permanece muito forte, no sentido de que abraçar as tecnologias é um caminho inexorável para o serviço público, especialmente para a Previdência brasileira. Eu fui convidado, como eu falei, pelas pessoas que estão à frente desse evento, para falar um pouquinho sobre o atendimento ao usuário e a utilização de tecnologias para que nós possamos ter uma boa gestão. E eu pretendo dividir essa apresentação em duas partes. Uma delas é falar um pouco dos desafios e das perspectivas do serviço público, tentar situar o ponto em que nos encontramos nesse instante, como nós estamos numa espécie de encruzilhada histórica, e falar um pouquinho também sobre o meu INSS, que talvez tenha sido uma das primeiras iniciativas nesse sentido na administração pública brasileira. Bem, esse primeiro slide é uma espécie de síntese daquilo que eu pretendo falar. Na maior parte das vezes, cabe ao gestor tão somente fazer uma ligação dos pontos. Essa é a grande verdade. E nós vamos perceber que o que aconteceu com o meu INSS foi justamente isso. Eu tive a oportunidade apenas de ligar os pontos. Já existiam inúmeras iniciativas no âmbito da casa, sendo tocadas, sendo desenhadas. Precisávamos tão somente fazer essa interligação. Isso também é válido para a gente fazer uma análise do momento, do contexto histórico em que nos encontramos. Vocês vão me ver repetir muito, falar muito sobre inteligência artificial, sobre automação. Esse é realmente um momento crucial, não para o INSS, não para a administração pública brasileira, não para a nossa nação, mas para a humanidade como um todo. Nós teremos que tomar decisões muito sérias ao longo dos próximos anos acerca dos limites ou da ausência de limites para a adoção, para o abraçar dessas novas tecnologias. Portanto, a meu ver, esse slide consegue sintetizar um pouco do que eu quero falar, tanto sobre tecnologia quanto sobre o INSS em particular. Bom, eu vou começar com uma provocação. A grande maioria deve conhecer essa frase lapidar do Keynes, né? No longo prazo, estaremos todos mortos. E ela foi muito utilizada durante bastante tempo para justificar a adoção de diversas políticas públicas mundo afora. Essa não é uma exclusividade de nenhum campo ideológico, muito embora o keynesianismo esteja mais associado a um determinado campo ideológico. Mas, na verdade, governos de todos os matizes ideológicos sempre utilizaram essa perspectiva de que a gente tinha que adotar determinadas políticas, determinadas ações, pensando no curto, no médio prazo, uma vez que no longo prazo estaríamos todos mortos. Mas, como eu disse, essa é uma provocação, e eu queria saber se no longo prazo nós estaremos realmente todos mortos. Essa é uma reflexão, uma provocação que precisa ser feita diante de uma série de revoluções em curso. A gente podia estar falando de genética, mas eu não vou ousar falar de genética na frente de uma profissional da medicina. A gente podia estar falando de uma série de outros campos, mas a gente está falando da necessidade de fazer com que o cidadão brasileiro, no caso aquele que procura o INSS, tenha um atendimento rápido, que possa fazer frente às suas demandas imediatas, mas que também preserve a capacidade de, no futuro, fazer o atendimento das próximas gerações. Esse é um dilema permanente de quem lida com previdência no Brasil ou no restante do planeta, mas é um dilema que está ainda mais presente para aqueles que vão decidir adotar aquela ou outra tecnologia nesse momento, ou um pouquinho mais à frente. Esse slide também tem uma outra razão de ser. Em 2019, eu participei de um debate aqui também nesse espaço. Naquele momento, o foco era a reforma da Previdência, a necessidade de se fazer reforma ou não das nossas regras previdenciárias. Eu dizia que naquele instante o debate era eminentemente ideológico. E tem uma curiosidade. A relação dívida-PIB de 2019 era de cerca de 75%, segundo o Banco Central. E ela é, em 2023, de cerca de 74%. O que eu quero dizer com isso? Que, passados 4 anos,
os indicadores macroeconômicos brasileiros são muito parecidos. Então, isso mostra que o debate poderia ter sido menos ideológico, poderia ter sido mais objetivo e mais prático. E agora, em 2023, quando a gente discute que quantidade e quais tecnologias abraçar, o debate tem que ser objetivo. Ele não pode ser ideológico, ele tem que ser técnico. Ele tem que ser objetivo, saber o que vai fazer bem para a sociedade brasileira, o que vai fazer mal para a sociedade brasileira, o que vai fazer bem para o corpo técnico do INSS, o que vai fazer mal para o corpo técnico do INSS. O novo sempre vem, isso é parte de uma canção, mas é também um adágio muito popular e verdadeiro, popular porque é verdadeiro. Mas tem um paradoxo, né, sobre tecnologia. É que ela dá autonomia, a tecnologia em tese nos dá autonomia, permite que nós façamos mais coisas em menos tempo, mas da forma como ela está vindo numa vaga avassaladora, ela exige mais regulação. Esse é o grande paradoxo da tecnologia nesse momento. Ela nasce para nos dar autonomia, ela nasce para nos poupar tempo, mas ela exige cada vez mais regulamentação. Porque se a gente não regulamentar, ela é um cavalo, um cavalo não domado, um cavalo selvagem, que pode correr campo e a gente perder o bonde da história. Então, esse é o debate que a gente precisa fazer sobre tecnologia. A gente vai ter um laissez-faire jurídico, a gente vai permitir que tudo possa ser implementado em matéria de tecnologia, a gente vai ter um controle mais restritivo, ou a gente vai ter um modelo que eu julgo mais correto de freios e de contrapesos, que a gente permita que haja o livre fluxo de novas iniciativas, mas que também a gente coloque regras para que essas iniciativas não nos dominem, para que a gente tenha controle delas. Vocês vão ver aí pela primeira vez eu falando de inteligência artificial, vão ver que esse é uma espécie de leitmotiv dessa apresentação. A gente vai falar de inteligência artificial durante toda essa apresentação, e eu vou falar de demografia. Se tem duas forças que eu julgo que vão delimitar o trabalho do servidor público ao longo dos próximos anos, do gestor público como um todo, do gestor de um país, do gestor de um estado, do gestor de uma nação, é o uso de tecnologia e a demografia. E a gente vai ver por quê. Forças que moldarão a sociedade do século XXI. Como eu já falei, tecnologia da informação, biotecnologia, robótica, nanotecnologia, inteligência artificial, devidamente ressaltada, sublinhada, demografia, devidamente ressaltada, sublinhada. Por que inteligência artificial e demografia são as duas forças mais importantes do século XXI? Pela mesma razão que elas foram, primeiro a demografia, pela mesma razão que ela foi na segunda metade do século passado. Os economistas e os historiadores chamam aquele período entre o fim da Segunda Guerra Mundial e o primeiro choque do petróleo, em 1974, de os 30 gloriosos. E o que nós tivemos nesses 30 anos de muita pujança econômica? Nós tivemos o famoso baby boom. Era muita gente nascendo no mundo. Todas as famílias tinham muitos filhos. Isso tinha impactos profundos na gestão pública e maiores impactos ainda na administração. Porque se eu tinha mais pessoas nascendo, eu sabia que no futuro próximo eu teria uma força de trabalho também numerosa. E essa força de trabalho estaria trabalhando, estaria arrecadando para que eu pudesse sustentar aqueles que já estivessem jubilados. Com a mudança drástica da demografia, eu vou fazer aqui só para não perder a piada, é claro que não existe a raça brasileiro, mas só para não perder a piada, o brasileiro é uma raça em extinção. Nós já não temos o crescimento vegetativo necessário para repor a nossa população. Segundo os técnicos, os estudiosos, é necessário que a gente tenha entre 1,8 e 1,9 filhos por família, por mulher, perdão, para que a gente tenha a reposição vegetativa da população. E no Brasil nós já temos um número inferior a esse. Imagina-se que a partir de 2045, 2050, a população do Brasil comece a declinar. Vocês que são gestores públicos, quem quer que seja gestor público, não pode desconsiderar essa informação. Ela simplesmente muda tudo. Se a gente sabe que daqui a alguns anos a gente vai ter menos pessoas na força de trabalho, isso muda toda a abordagem da administração pública. E a outra, obviamente, é a inteligência artificial. Eu vou ter a oportunidade, nós vamos ter a oportunidade de destrinchar, mas a inteligência artificial também muda absolutamente tudo. A gente não precisa mais fazer cálculos, a gente não precisa mais perder tempo com determinadas tarefas. Tudo isso será feito pela máquina, mas a gente precisa ligar os pontos. Quem lembra do primeiro slide? Essa vai ser a tarefa. A inteligência artificial vai fazer os cálculos, a inteligência artificial muito provavelmente vai desenhar algumas soluções, mas é só a criatividade humana que consegue fazer a ligação dos pontos. Uma outra força do século XXI muito forte é a decepção. As pessoas estão sempre frustradas. É uma realidade
em praticamente todos os países do mundo. Eu poderia colocar aqui uma miscelânea de imagens de protestos que ocorreram em países de todo tipo de orientação ideológica, governos de todos os matizes, porque a decepção, a frustração com os governos, com aquilo que os governos entregam, é um fenômeno global, um fenômeno mundial. Por conta disso mesmo, nós temos a contestação do establishment e nós temos o surgimento muito forte do populismo, é uma força também moldante do século XXI. Para não perder muito tempo, falar do fim da história, foi dito, né, quando caiu o Muro de Berlim, que a gente estava diante do fim da história, e o que a gente tem é o fim do fim da história, é o contrário. Uma multiplicidade de eventos críticos e conflitos, dentre os quais talvez o mais notório, evidentemente, seja a pandemia de Covid-19, mas nós estamos diante de um ciclo que vai se repetir muitas vezes. E a tal da irrelevância, aí é um conceito que eu trago do Harari, né, do 21 lições para o século XXI, ele fala que nesse mundo tão complexo de novas tecnologias, nós, seres humanos, e muito mais os gestores públicos, correm o risco de se tornarem irrelevantes. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um adornamento. E aí a brincadeira é propositada mesmo. Adornamento era uma palavra que se utilizava muito na década de 70, um termo em italiano, para dizer dessa necessidade da gente fazer esse update, da gente se atualizar. E eu quero fazer um adornamento, mesmo brincando com a antiguidade desse termo, dessa expressão. É necessário que a gente entenda os novos meios, as novas técnicas e quais são os instrumentos e ferramentas que nós, servidores, gestores públicos, dispomos, dos quais nós dispomos para fazer essa atualização. Porque até então, até um tempo atrás, os meios de produção serviam para acumular bens. O que a gente tem agora? A gente tem a desmaterialização da sociedade. Os dados valem muito mais do que os bens físicos. Isso é muito mais relevante, tem um custo de produção e um custo de acumulação muito mais significativo do que os dos bens físicos. E tudo isso está atrelado diretamente à utilização de novas tecnologias. Portanto, o que nós vamos ter é um novo ethos global, um novo conjunto de códigos para a sociedade do Brasil e do mundo, e, por conseguinte, novos propósitos, que eu espero que sejam os melhores. O mundo infere a transformação, é o que eu já falei, eventos extremos. O indivíduo é o alfa e o ômega da vida social, como deveria ser, porque num pacto social, nós somos contratualistas, né? A maioria dos países do mundo é contratualista, num pacto social o indivíduo está no centro desse contrato. Mas ele ainda é. A pergunta é por quanto tempo, né? Eu trouxe um exemplo de como o ser humano, o indivíduo ainda está no centro desse processo. Esse daí é o Mohamed Bouazizi. Foi ele que se imolou numa cidade do interior da Tunísia, no final da primeira década desse século, por conta de um processo peculiar local. Ele era feirante, não aceitava que a banca de frutas dele fosse retirada do local, uma cidade do interior da Tunísia. Ele se imola, ele toca fogo no próprio corpo, e com isso se inicia a Primavera Árabe. 5 governos caíram, outros tantos chacoalharam. O indivíduo ainda está no centro do processo social. Mas o que nós temos é uma revolução no mundo e, por conseguinte, uma revolução no Estado, na máquina pública. As relações interpessoais, elas são instantâneas. Todos nós nos comunicamos com os nossos familiares pelo WhatsApp, aqui no Brasil, pelo menos no WhatsApp, nos Estados Unidos eles preferem o Messenger, em outros países o Telegram, mas no Brasil a gente se comunica com os nossos parentes pelo WhatsApp a todo tempo, a todo instante. A nossa comunicação é ágil. Com os nossos bancos também já é assim há bastante tempo. O Brasil tem um sistema bancário muito moderno. A gente usa o aplicativo do banco, paga a conta, faz tudo. Mas as nossas relações com o Estado, as nossas relações com a máquina pública, ainda são muito lentas. Há uma melhora muito significativa ao longo da última década, indiscutivelmente. Mas quando você compara a velocidade das suas relações interpessoais com a velocidade das relações que você tem com o Estado, com a máquina pública, você ainda percebe um gap muito grande. O Estado é uma criação artificial, isso que a gente já falou, produto de um pacto, nós somos contratualistas. E aí, quais as provocações para que a gente possa adentrar um pouco mais especificamente na nossa temática? Nós precisaríamos de um novo pacto. Então, repito, se o Estado é fruto de um pacto, é consequência de um pacto, a gente precisa formar um novo pacto diante de todas aquelas forças que estão moldando o século XXI, principalmente demografia e inteligência artificial / automação. Levadas ao paroxismo, as novas condições técnicas farão com que os homens sejam irrelevantes. Aí eu coloco de propósito esse Harari versus Elon Musk, porque um defende que a inteligência artificial precisa de freios, outro defende que ela seja deixada à vontade, um laissez-faire jurídico, como eu tinha colocado
no outro slide, mas o fato é que nós temos, se as condições técnicas não forem controladas ou pelo menos balizadas, é muito provável que a gente não precise de seres humanos para um número imenso de tarefas. E a gente vai ver daqui a pouco que é difícil delimitar qual número é esse, mas a verdade é que todo mundo concorda que, de uma forma ou de outra, a gente vai ter impactos no mercado de trabalho. Teremos, então, um novo modus vivendi, essa é a verdade, já estamos tendo um novo modus vivendi, o nosso modo de vida é muito diferente do modo de vida dos nossos avós, o modo de vida dos nossos filhos será diferente dos nossos, e o modo de vida dos nossos netos esse será completamente diferente, uma inflexão sem precedentes. Aí a gente fala da renda mínima universal, porque se você deixar que as máquinas façam tudo, o que você vai ter muito provavelmente é um aumento exponencial da produtividade das empresas e também da máquina pública. As máquinas vão fazer com que a produtividade seja muito maior, mas aí você vai ter um problema na outra ponta. Se as máquinas fazem tudo, quem é que compra? Porque se as pessoas não vão estar ocupadas, então a ideia é fazer uma sobretaxação das empresas que vão faturar muito mais por conta da utilização de inteligência artificial e de maquinário intensivamente, e aí simplesmente dar o dinheiro. Essa é uma questão muito mais profunda, muito mais difícil do que uma simples discussão sobre dinheiro. Então, existe um nível saudável de regulamentação, de controle dessas novas tecnologias? Essa também é uma provocação, também é uma reflexão. Tem que existir. A gente tem que encontrar. Não é uma resposta fácil, a pergunta não é simples, é a resposta menos ainda, mas o fato é que a gente precisa encontrar esse ponto de equilíbrio. Nem a gente pode deixar esse tal desse laissez-faire, desse cavalo selvagem correndo no campo sem controle, nem a gente também pode freá-lo a todo momento, porque o progresso está intimamente ligado a essas descobertas e à absorção dessas novas tecnologias. Aqui eu trago dois exemplos, vocês devem conhecer, aquele modelo chinês de reconhecimento facial, há milhões de câmeras espalhadas pela China, que ajudam, inclusive, fazem o balanço financeiro do cidadão, na hora que ele precisa fazer uma compra, aquele rosto já foi reconhecido, mas também há quem diga que impõe limitações à vida em sociedade. E na outra figura, nós temos uma carteira aí de criptomoedas, que seria o contrário disso. O que é uma criptomoeda? Duas pessoas, dois agentes, sem a intermediação do Estado, acertam que aquilo passa a ter determinado valor, que aquilo tem uma unidade de valor específica. Veja, você não está mais precisando da intermediação do Estado. Você cria uma moeda, você vende um bem, você compra outro bem, em tese, sem precisar da intermediação do Estado. Isso já é possível fazer. Agora, os governos no mundo inteiro se dão conta dos riscos e todos eles regulamentam as criptomoedas. Mas durante mais de uma década, não tinha regulamentação para criptomoeda. E criptomoeda era a ausência do Estado, era a ausência da máquina pública. As transações sendo feitas sem qualquer controle da administração pública. O fato é que nós não sabemos quais são os limites, eu botei alguns tópicos aí apenas a título de curiosidade, mas a gente pode estar falando de privacidade, interação, de transporte, genética, renda, finanças, gênero, direito, justiça, saúde. Para tudo isso tem novas tecnologias já em curso, algumas já testadas, outras no forno, e a gente não sabe qual o limite para regulamentar, até que ponto a gente vai abraçar essas tecnologias ou não. E o mercado de trabalho e as novas tecnologias? O que é que a gente já tem? Uma maior flexibilidade no tempo de labor. Isso é muito consequência da pandemia, claro, mas é, obviamente, consequência das tecnologias que já estão disponíveis. Então, as pessoas têm outra rotina de trabalho. O home office talvez seja o termo do ano, ou já venha sendo o termo do ano há alguns anos. Nós temos novos arranjos trabalhistas, nós temos categorias expostas ao risco de substituição de novas tecnologias, e aí a gente vai ver isso no próximo slide. É muito difícil fazer essa mensuração, fazer esse cálculo, mas há um consenso no sentido de que muitos empregos serão perdidos. Há uma inflexão no tradicional e linear modelo de carreira, os arcabouços legais vão precisar se adaptar, a gente vai precisar alterar as leis, e isso vai trazer muitos dilemas éticos e econômicos. Os brasileiros já têm alguma experiência nesse tocante e a gente vai ver daqui a pouco. Bom, como eu disse, há uma série infindável de estimativas sobre o impacto das novas tecnologias nos mercados de trabalho. Eu trouxe aí apenas alguns estudos. O mais famoso deles é de 2013, Frey e Osborne, que falava em 47%. 47% dos empregos, ou seja, 1 de cada 2 empregos será substituído por máquinas.
ou por inteligência artificial no futuro próximo. Vocês vão ver que os números variam muito, vem desse 47% até 19%, mas mesmo que a gente esteja falando de 19%, a gente ainda está falando de 1 a cada 5 empregos que será perdido para a utilização de máquina e de inteligência artificial. E muita gente pode recorrer àquele velho discurso, olha, a gente vai falar sobre ludismo, durante a Revolução Industrial se falou a mesma coisa, que as máquinas iam substituir o trabalho, e aí surgiram outras ocupações, isso é verdade, surgirão outras ocupações, mas há um consenso que elas não surgirão na mesma proporção com que serão perdidas. Essa é a grande preocupação. Esse daí é uma ilustração de um autor chamado Hans Moravec. Essa proposta dele é de 2019. Então, já tem coisa que a gente vai ver que está superada. O que está dentro d'água é aquilo que a máquina já faz melhor que o ser humano. O que está na praia é aquilo que a máquina mais ou menos se equipara ao ser humano. E o que está nos níveis mais altos é aquilo que o ser humano ainda é superior. Você vai ver coisa que de 2019 para cá já mudou. Por exemplo, o reconhecimento de voz, reconhecimento de discurso. O que é o deepfake, se não uma ferramenta que reconhece e consegue emular a voz das pessoas com grande precisão. Então, você veja que essa proposta do Hans Moravec é de 2019 e tem coisa que já mudou. A água já subiu e ela continua subindo. Como o Brasil lida com tecnologias que ceifam empregos? É aí que eu digo para vocês que a gente já tem alguma experiência com isso. Quantos países têm frentista? Gente para abastecer os nossos tanques de combustível. Quem já viajou para fora, viu muito frentista por aí? Não viu muito frentista. Houve uma decisão, a tecnologia já existe há 30, 40, 50 anos, houve uma decisão política no Brasil para que se mantivesse um número X de empregos. E o número de frentistas é muito grande no Brasil. Quantos postos de gasolina, multiplicados por 3, por 4, por 5, por 6 frentistas, é um quantitativo bastante significativo. A gente fez a opção de manter esses empregos. Vários países preferem não ter esses empregos e cobrar um combustível mais barato. É um trade-off e a gente vai ser chamado a fazer esses trade-offs com muita frequência. Isso também vale para cobrador de ônibus, ou de trem, ou de metrô, corretor. Então a gente fica flutuando aqui entre o ludismo, que era aquele movimento lá da época da Revolução Industrial, que era contra todas as máquinas, porque elas iam roubar todos os nossos empregos. Essa euforia das novas tecnologias, que elas vão trazer muitas benesses, e é verdade, elas vão trazer muitas benesses, mas não sem riscos. E o nosso famoso jeitinho brasileiro, nós brasileiros sabemos dar um jeitinho, quando veio a tecnologia para que as pessoas pudessem abastecer, particularmente, a gente optou por não abraçar essa tecnologia para preservar esses empregos. Para onde vai o Brasil? Qual que é o pensamento brasileiro sobre a absorção de novas tecnologias? Qual que é o pensamento do serviço público brasileiro sobre a absorção de novas tecnologias? A grande verdade é que até 10 anos atrás ninguém discutia esse assunto. Isso tem avançado muito, mas a gente vai ver que o nosso gap em relação a outras nações ainda é imenso. A gente ainda discute assuntos com muito pouca relevância, em detrimento desse que vai moldar a nossa vida, que vai moldar a vida dos nossos filhos, que vai moldar a vida do serviço público. Então nós estamos sempre aí ao sabor dos ventos da história, no que eu brinco que é um estilo de política Nescafé. Basta adicionar água quente. A gente pega uma fórmula pronta, fórmula que outros países testaram, adiciona água quente e a gente tem o programa a ação feita no Brasil também. A gente tem que refletir sobre as nossas peculiaridades, as nossas especificidades. Nem tudo que servirá para outros países vai ser útil para nós brasileiros. Então o Brasil de costas para essa discussão. Acho, repito, que há um movimento muito intenso nesses últimos anos, tentando correr atrás do prejuízo, mas o nosso gap, a nossa distância ainda é muito grande para outros países. E o que a gente tem que ter em mente? Que governar é fazer escolhas ou fazer renúncias. Então a gente tem que enfrentar esse tema mesmo, por mais espinhoso que ele seja, a gente tem que enfrentar, porque ele vai dizer muito sobre o futuro do Brasil. Os países prosperam porque fazem as escolhas corretas. Os países que prosperam fazem as escolhas corretas. Eu vou chover no molhado, vou dar um exemplo óbvio, mas o que é o fenômeno da Coreia do Sul, ao longo desses últimos 30, 40 anos? Abraçando maciçamente o ensino de STEM, de ciência, de tecnologia, de engenharia, de matemática, fazendo investimento em tecnologia, e agora tendo o seu próprio soft power, né? Tudo é coreano, as pessoas escutam música coreana, assistem filme coreano, tudo é reflexo, uma coisa é reflexo da outra. Na medida em que eles ficam economicamente fortes, eles também ficam culturalmente fortes. Então a Coreia do Sul é um país que enriqueceu e que passou a ter um soft power muito forte. Então a gente não pode, como o Gabriel dizia, o tal do conventional wisdom, a sabedoria convencional,
de abraçar as coisas, e não discuti-las, não debatê-las. Esse é um mal brasileiro, a gente vai deixando, e quando vê a gente perdeu o bonde da história. Quais são os desafios? Desafio no tempo de pós-verdade, de fake news e de deepfake? Inteligência artificial. Está ela aí ressaltada de novo. Não é por acaso. Me perdoem por ser repetitivo, ser cansativo. A inteligência artificial vai estar ao nosso redor em tudo que a gente fizer. Se a gente não compreender isso a partir de agora, nós brasileiros, nós servidores públicos, repito que a gente vai perder o bonde da história. A automação da mesma maneira. Não há alternativa confiável, as únicas certezas são a inconstância e a contestação. Aí eu falo de movimentos extremistas, o Brexit que fez a Inglaterra sair da União Europeia e até hoje eles não sabem muito bem por que fizeram. A oposição entre questões econômicas e morais. Bom, e aí, gente, eu falo da importância da gente estar atento ao poder dessas novas tecnologias, porque elas também têm o poder de persuasão. Eu fiz uma brincadeira aí. Num canto do slide tem uma foto do Orson Welles. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar desse famoso episódio. Orson Welles fazendo um programa de rádio em Nova York, na década de 20, e narrando uma invasão alienígena. E naquele tempo as pessoas não entendiam, quem ligava o rádio não sabia que se tratava de um programa ficcional, imaginou que realmente estava acontecendo uma invasão alienígena e foi um Deus nos acuda naquele momento. Houve um verdadeiro pandemônio em grande parte dos Estados Unidos. Na outra ponta do slide é uma imagem dos protestos de um país latino-americano, do Chile, que ocorreram há poucos anos. Os protestos do Chile tiveram uma curiosidade, eles não tinham um líder político muito evidente no primeiro instante. E as pessoas perceberam que o grande líder político era o algoritmo. Porque os jovens que participavam dos protestos postavam aquilo, na medida em que eles postavam, o algoritmo repostava, na medida em que era repostado, era visto por mais gente, na medida que era visto por mais gente, aquilo se multiplicava. O líder político daqueles movimentos, no primeiro instante, foi o algoritmo. Foi a capacidade de multiplicação das postagens sobre o mesmo tema. Claro que depois apareceu, tanto que o atual presidente, inclusive, emergiu como liderança política depois daqueles movimentos. Mas, num primeiro instante, era o algoritmo comandando um processo de reclamação pública no país. Então, a tecnologia que estava disponível ali na década de 20, 100 anos atrás, e a tecnologia que está disponível agora na década de 20 desse século 21, são totalmente diferentes. Mas a sua capacidade de persuasão ambas são muito impactantes. Quais são as respostas para os desafios de hoje? Tecnologia. Ora, Léo, você está assustando a gente o tempo todo, falando dos riscos da tecnologia, dizendo que a resposta da tecnologia a resposta é tecnologia. A resposta para a maior parte dos problemas de ordem pública no mundo é tecnologia. Essa é a grande verdade. Por isso que eu disse que a gente não pode muito fazer um debate tão ideológico quanto a gente fazia no passado. Ele é muito objetivo, ele tem que ser muito preciso. Qual o nível, qual tipo de tecnologia a gente vai abraçar? Porque as tecnologias são as respostas para a maior parte dos problemas públicos que a gente tem. É o espírito do tempo, né? E aí eu faço uma brincadeirinha, se a tecnologia é esse Deus ex machina, que é capaz de resolver todos os problemas, ou se ele é o anticristo, porque tem um amigo meu, evangélico fundamentalista, que ele faz essa citação do Apocalipse, capítulo 13, versículos de 1 a 18, em que se fala que no fim dos tempos haveria uma autoridade central para quem a gente teria que pedir a permissão para fazer praticamente tudo. Ele brinca que a inteligência artificial é o anticristo previsto no fim dos tempos. É só uma brincadeira, tá, gente? Não tô defendendo essa tese, não. Bom, e as novas tecnologias para uma boa gestão? Olha que interessante. Vamos ver o tamanho do desafio brasileiro. Em que país a gente quer adotar essas tecnologias? Sabe quantos países possuem mais de 5 milhões de quilômetros quadrados no planeta? 5. Quantas nações possuem um PIB superior a 2 trilhões de dólares? 10. Quantas nações possuem mais de 200 milhões de habitantes? 9. Quantas nações estão em todos esses grupos? 3. Brasil, China e Estados Unidos. Então, nada é fácil, nada é simples. Eu vou mostrar daqui a pouco o exemplo da Estônia. A Estônia é um país que cabe no Distrito Federal. É mais fácil implementar isso na Estônia. É mais difícil implementar no Brasil, obviamente. O mundo em transição digital, aqui também são apenas alguns exemplos de esforços que estão sendo feitos no mundo. Na iniciativa privada, no mundo corporativo, o Google tem o seu próprio conselho consultivo.
uma espécie de ombudsman deles para frear iniciativas mais perigosas. Os governos estão falando Canadá, Conselho Consultivo sobre Inteligência Artificial, Singapura, Portugal criou o Ministério da Transição Digital, os parlamentos também fazem, o Senado do Chile tem a Comissão para os Desafios do Futuro, Ciência e Tecnologia, organismos e entidades de classe, organizações não governamentais. O mundo inteiro está atento a essa temática, vem criando estruturas para discutir, para implementar essas tecnologias, e o Brasil começou a correr atrás do tempo perdido. O mundo em transição digital. O que é a tal da transição digital? É a digitalização do Estado e das empresas, né? Fazer com que esses processos sejam digitais, sejam mais rápidos. Para isso, a gente precisa fornecer as competências para os indivíduos e para as organizações. Então, temos que fornecer as competências para fazer a transição digital. Olha que interessante. Hoje eu estava vendo uma matéria sobre a SIM. Vocês já ouviram falar da SIM, da Carteira de Identificação Nacional? Ela começou a ser implementada em 2022, mais fortemente agora em 2023. A Aadhaar é o equivalente à SIM lá da Índia. Na Índia, que tem 1,5 bilhão de habitantes, eles começaram a implementar uma identificação digital única em 2009. Vocês vejam como eu digo que a gente está um pouquinho atrasado. Que bom que a gente inicia, é sempre tempo de iniciar, mas o nosso atraso é bastante significativo. A Índia faz a sua identificação digital única desde 2009, o Brasil está começando em 2022, 2023. Aí eu falei, esse próximo item é sobre a Estônia, o tal do e-country. Ele se define como e-country, o país eletrônico. Você tem praticamente todas as relações com o Estado podem ser feitas de maneira remota. Há pouquíssimas, se eu não me engano são 3, acho que você não poderia fazer a adoção de uma criança. Confesso que esqueci, só existem 3 relações públicas que você não consegue fazer sem a participação presencial. O gov.br é uma belíssima iniciativa do Brasil, que mostra como a gente começou a correr atrás. Hoje já existe uma série de serviços compilados no gov.br. E aí o meu INSS, eu só tenho 5 minutos, e o ponto mais nevrálgico da apresentação é justamente falar sobre o meu INSS. Mas, por sorte, muitos de vocês já conhecem, talvez a gente possa passar um pouquinho mais rápido. Bom, isso aqui era apenas uma curiosidade, ver o tamanho do orçamento da Seguridade Social no Brasil. A gente está falando de um mundo. Definindo a Previdência Social, também não preciso passar por isso, vocês sabem melhor do que eu. Bom, quando a gente começou o meu INSS, qual era a imagem que a gente tinha da instituição? Essa imagem física. A gente precisava da agência, a agência era indispensável. A agência era a nossa interlocução com a sociedade. Essa, inclusive, é a foto da agência de Souza, né, meu amigo José? Da agência da minha cidade, lá no interior da Paraíba. A gente só tinha essa imagem da Previdência quando a gente começou o INSS, uma imagem eminentemente física. O serviço era muito bem feito, os servidores do INSS sempre foram muito qualificados, mas a gente tinha a possibilidade de encaminhar novos modelos. Quais são os desafios? Quais eram os desafios do INSS naquele momento? Atender uma nação. A quantidade de segurados do INSS é equivalente à população da Argentina ou à população da Colômbia. Isso não é trabalho trivial. O que os servidores do INSS fazem todo dia é atender uma população do tamanho da Argentina ou do tamanho da Colômbia. Repito que não é uma tarefa trivial. Uma força de trabalho declinante. Pouco antes de eu assumir a presidência, o INSS chegou a ter 50 mil servidores. No momento em que eu assumi, isso estava flutuando na casa de 30 mil. E vocês me corrigem, mas chegou a 19. Chegou a 19 mil. Esse desafio estava posto, se intensificou ao longo dos anos, e estava claro que a gente tinha que buscar alternativas. Havia uma série de projetos promissores, mas insulados, que não dialogavam entre si. Lembra lá daquela metáfora da estrelinha com os pontos ligados lá do primeiro slide? É isso que a gente começou a fazer, interligar esses pontos. Mas a gente tinha um orçamento muito restritivo. A gente precisava cooperar com os órgãos de controle, porque senão toda iniciativa que a gente apresentasse poderia ser vetada mais adiante. Então a gente tinha que desenhar tudo isso e ainda submeter ao crivo de CGU, de TCU. A famosa resistência ao novo, que não é exclusividade da casa, não é exclusividade do Brasil, não é exclusividade de canto algum. Todo mundo tem receio daquilo que é novo, que é diferente. Uma cultura cartorial brasileira. A cultura brasileira é cartorial e a gente está começando a mudar isso. A gente precisa, né, do cara crachá. A gente precisa verificar que aquela pessoa realmente está ali, até porque existem muitas fraudes, como pontuou a doutora Karina. Mas a gente tem uma cultura cartorial no Brasil e o INSS também
tentava vencer e enfrentar isso. E, por fim, tentativa e erro, a gente sempre teve a noção que a implementação do meu INSS teria alguma margem de tentativa e erro. Nada seria perfeito a partir da primeira tentativa. A gente ia ter que fazer ajustes ao longo do tempo, como efetivamente foram necessários. Quais eram as certezas e as oportunidades? Então, a diminuição da força de trabalho, como eu falei, ela levaria ao colapso. Não fazia sentido manter o atendimento em agências saturadas, as agências estavam muito cheias, existiam cenas muito tristes, pessoas que precisavam chegar às 3, 4, 5 horas da manhã para conseguir uma senha, para saber se iam ser atendidos a partir das 8 horas da manhã. Essa era uma certeza que a gente tinha e não dava mais. A gente precisava agilizar os trâmites, a gente tinha que trazer conforto, a gente precisava buscar impessoalidade, a doutora Karina estava falando do trabalho dos peritos, esse sempre foi um desafio, dá o resultado, as pessoas não aceitam passivamente isso. Com o meu INSS, a gente criou essa impessoalidade. Oh, desculpa, doutora Germana. A gente queria a uniformização dos procedimentos e dos resultados, e a gente possuía vários projetos em curso. Eu repito, eu não criei absolutamente nada, não tenho nenhum do mérito, senão dar o patrocínio moral para vários projetos que já estavam sendo desenhados dentro da casa. A gente só fez unificar, juntar essas pontas que estavam soltas, colocar tudo num guarda-chuva, que no primeiro instante a gente chamou de INSS Digital. Então, existiam várias iniciativas desenhadas em vários locais do Brasil, elas eram trazidas para cá para a presidência, nos eram apresentadas, todas sempre pareciam muito viáveis, muito boas e efetivamente eram. O que a gente fez foi colocá-las para dialogar. E a gente já fazia muito uso de ferramenta de Big Data, isso também ajudou. E aí veio o meu INSS. E aí eu vou contar uma pequena curiosidade, já que esse evento é organizado pela OISS. O nome meu INSS, vocês viram no slide anterior, que até então a gente chamava de INSS Digital. Ele foi um plágio descarado que eu fiz ao participar de um evento da OISS no Panamá. Eu estava na companhia do Dr. Schubert, que durante muitos anos foi o representante da OISS aqui no Brasil. Nós fomos participar de um evento no Panamá e lá eu vi a apresentação da responsável pela Seguridade Social Americana. E ela falava do lançamento do programa My Social Security. Eu falei, opa, temos aqui uma boa ideia, vai ficar muito mais sonoro, muito mais fácil para o cidadão brasileiro entender. Trouxe essa brincadeirinha, o INSS Digital virou meu INSS a partir dessa apresentação, muito provavelmente ela não sabe disso, de uma representante da Seguridade Social americana. Bom, quais eram os nossos pilares para a gente montar o meu INSS? O know-how, então, capacidade técnica a gente tinha muito quadro bom, continua tendo muito quadro bom no INSS. Permeabilidade, a gente tinha que estar aberto para que esses conceitos pudessem flutuar livremente, um pudesse levar para o outro, então a gente tinha essa permeabilidade. Inclusão, ninguém podia ficar de fora, todas as ideias tinham espaço. E comunicação, esse talvez o maior desafio, sempre o maior desafio. Mostrar para as pessoas, num primeiro instante, que aquilo não ia ceifar empregos, muito pelo contrário. Mostrar para os cidadãos que eles não iam deixar de ter um atendimento presencial se dele precisassem. Ainda tem muita gente que não tem acesso às tecnologias. Então, a comunicação foi um desafio muito grande da implementação do meu INSS. Mas a gente montou projetos piloto, e aí, repito, a importância de uma equipe azeitada. Eu nunca vou cansar de tecer loas ao corpo técnico do INSS. É extremamente qualificado, mas mais do que isso, é extremamente dedicado. É um quadro que ama a instituição, que ama o país, que queria entregar soluções boas para o Brasil. A gente fez os projetos piloto, daqui a pouco tem uma foto minha com o Osimar, na primeira experiência que a gente teve, que foi lá em Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte. A gente, então, passou para fazer essa integração entre tecnologia e corpo técnico e fizemos, por fim, os acordos de cooperação técnica. Então, a ordem cronológica foi o projeto piloto, essa integração técnica dentro das várias estruturas da casa e, por fim, os acordos de cooperação técnica. Aí está a minha foto com o Osimar, lá em Mossoró. Essa é a minha vontade de ser Steve Jobs ou de ser Jeff Bezos, né? Sempre tem a foto deles quando começaram as empresas, com um computador bem antigo. Assim. É a minha vontade de ser um deles. Mostrando isso daí são os primórdios realmente do meu INSS, nosso projeto piloto lá em Mossoró. Eu e o Osimar, perguntei para o Jobs agora, já aposentado, né? Mas foi um quadro muito importante para essa iniciativa. E aí eu começo a mostrar para vocês uma sequência de eventos, de notas que saíram na imprensa e que mostravam a evolução do meu INSS. A ideia sempre foi essa. O meu INSS nunca vai estar acabado, na verdade. Ele vai estar em permanente transformação.
Essa é a grande conclusão que a gente chega. Então, a gente vê que, de tempos em tempos, iam sendo disponibilizadas para a sociedade brasileira novas interfaces, novos caminhos, novos canais. Uma matéria do jornal Carioca o Dia, um acordo técnico, lembra que eu estava falando daquela ordem cronológica? Depois que a gente testou o modelo, depois que a gente fez o entrosamento interno, a gente passou a fazer cooperação técnica. Esse é um acordo de cooperação feito com a OAB do Maranhão. Uma matéria, essa sim, anterior, ou bem do início mesmo do lançamento, quando ninguém entendia direito ainda, a sociedade brasileira ainda não entendia o que era o Meu INSS, a Confederação Nacional dos Municípios, o INSS deve lançar aplicativo para facilitar pedidos de beneficiários, e a gente fez isso efetivamente. Daqui a pouco, nos últimos instantes, a gente vai discutir os êxitos e os pontos de aprimoramento. Demonstrativo de rendimento já está disponível no site do INSS, isso aqui já muito posterior à minha saída da casa. Então, essas novas funcionalidades foram sendo adicionadas com o passar do tempo. Esse é um motivo de muito orgulho para a gente, para todo mundo que estava naquele projeto. A ENAP fez com que o Meu INSS fosse finalista, teve entre as 10 melhores iniciativas do serviço público naquele ano, 2018. Motivo de muito orgulho para todos que estavam dentro daquele processo. Aposentados e pensionistas do INSS começam a receber antecipação do 13º salário e podem verificar o que vão receber no Meu INSS. É assim que a ferramenta está hoje. Há uma quantidade imensa de serviços que pode ser acessado pelo cidadão, pelo beneficiário do INSS, justamente por conta do zelo daqueles que estão aqui, que mantiveram a paixão pelo aplicativo, pela solução técnica e que entregam muito para a sociedade brasileira hoje. E quais são as dúvidas e desafios que a gente tem para o Meu INSS e para o serviço público? Lá vou eu cansar vocês de novo. Demografia e inteligência artificial. Demografia, o que vai acontecer com a sociedade brasileira? As famílias têm menos filhos, as pessoas estão envelhecendo, vivendo mais. Tem gente utilizando o benefício do INSS por mais tempo, o que é um ganho civilizatório do país. Por outro lado, vai ter menos gente para recolher. Quem é que vai fazer uso desse serviço? Que tipo de soluções a gente tem que encontrar? O mercado de trabalho está intrinsecamente ligado a isso. A legislação é um imenso ponto de interrogação. O que o legislador brasileiro vai querer fazer? Infelizmente, eu também trabalho naquela casa, eu acho que a gente vai via reboque do que outros países vão fazer. Dificilmente o Brasil vai dar um salto à frente, ele vai começar a regulamentar algumas tecnologias. A gente muito provavelmente vai adotar as mesmas soluções de outros países. O Meu INSS vai estar em permanente evolução e transformação, porque vão surgir novas demandas, todo o tempo vão surgir novas demandas. A sociedade que muda muito por conta da demografia e que vai mudar mais ainda por conta da inteligência artificial, vai apresentar novas demandas para o Meu INSS. Bom, eu passei rápido, correndo pela iniciativa, a grande maioria de vocês já a conhece, mas o saldo, o balanço final que eu queria fazer, de forma muito sintética, porque sei que meu tempo já está exaurido, é o seguinte: quando nós iniciamos essa discussão, nós tínhamos em mente que existem duas etapas do processo de concessão ou de denegação de um benefício. A primeira é a entrada na casa, a segunda é a saída. A gente, com o Meu INSS, estava conseguindo solucionar a primeira parte do processo, fazer com que a entrada do pedido fosse mais ágil. Hoje é muito mais ágil você apresentar a sua demanda para a sociedade, para o Estado brasileiro, para a autarquia, para o INSS. A outra parte do processo só funciona com gente. Por mais que as máquinas, por mais que o Meu INSS, por mais que a inteligência artificial, o uso de Big Data, de qualquer tipo de ferramenta, agilize esse processo. Primeiro, a legislação diz que um benefício só pode ser concedido ou denegado por um servidor da casa, ou por um médico perito. E segundo, se você deixar ao viés da máquina hoje, no status atual, no status da tecnologia hoje, você ainda tem muitas decisões enviesadas por parte da máquina. Então, hoje ainda é indispensável, absolutamente indispensável, que a gente tenha servidores fazendo a análise final dos processos que podem ser todos desenhados pela máquina. Agora, eu não sei responder até quando. A água está subindo. Lembrando da metáfora lá do Moravec, a água está subindo. A inteligência artificial está avançando muito rapidamente. E a gente não sabe
Até quando o ser humano, o servidor, será capaz de responder mais adequadamente a uma demanda de um cidadão brasileiro do que a máquina? Por enquanto, indiscutivelmente, ainda é isso. Então, resolvemos uma parte do problema de fazer a entrada do pedido do cidadão, precisamos resolver a outra parte, agilizar. Mas isso também depende de vontade política. Os servidores do INSS são abnegados, desprendidos, apaixonados pela casa e pela causa, apaixonados pelo Brasil, mas não fazem milagre. Se a gente não tiver força de trabalho, não dá para resolver, por mais tecnologia que a gente implemente. Era isso, eu agradeço muito pela atenção de cada um de vocês, estou sempre à disposição. Muito obrigado, boa noite.